os atletas eram considerados máquinas mesmo, né? E a gente não, porque nós, pobres mortais, a gente falava assim, né? A gente não tinha também esse Uhum. excesso de metas, esse excesso de cargas, esse excesso de piração, porque a gente não andava com um computador ambulante, né? Como a gente tem hoje, o celular que faz tudo, que a gente fica perdido sem ele. Então, nós hoje somos tão máquinas como os atletas de altíssimo rendimento. A gente está sempre em alto rendimento, sendo que a gente não é uma máquina, assim como eles. Então é possível hoje a gente traçar esse paralelo. Explica um pouco para a gente, você tem um livro que fala justamente do atleta como atleta e ser humano, né? Vamos começar por aí? Vamos. Bom, eu acho que tem muita coisa para a gente registrar. Hoje eu estava conversando com a Headliners, que é uma agência de jornalismo que fica localizada em Paris, e a gente estava, Uhum. numa entrevista, num bate-papo, a gente estava conversando um pouco sobre isso, e sobre aonde que mudou, em que ponto que mudou, porque na década de 70, na década de 80, não havia esse burnout provável, seja ele pontual ou até definitivo. E por quê? Né? O que, que mudou nesses 20, 30, 40 anos? E eu estava pensando assim, sobre a dinastia do esporte empresa, o investimento, altíssima escala de capitais de empresas, de patrocínios. Isso certamente foi um fato que a gente deve considerar. Acho que o esporte ele cresceu muito rápido e precisa de um tempo para se ambientar, e o que traz a Simone Biles, o que traz a Naomi Osaka, o que traz, enfim, tantos atletas, o Michael Phelps, o Ronaldo em 98, o 7-1 da seleção brasileira, e aqui eu posso ficar uma noite falando das tragédias emocionais do esporte, é efetivamente a verbalização mais pontual, finalmente pontual, que a Simone Biles traz, que antes de uma ginasta, ela é uma pessoa, antes de um atleta, há o ser humano. Né? Renata, a gente gostaria que a psicologia, o lado humano, o lado das emoções, pudesse ser valorizado, legitimado, considerado, trabalhado de uma forma preventiva, no formato de promoção e prevenção de saúde, e não no auge da dor, como a gente normalmente é lembrado, não só no esporte, mas fora dele também. São raríssimas as pessoas que falam assim: oi, João, eu te procurei aqui porque eu quero me conhecer melhor, porque eu quero buscar um equilíbrio para a minha vida. Não, João, eu estou super mal, João, eu estou morrendo de ansiedade, João, eu não consigo me concentrar. É sempre a busca pela correção e nunca pela prevenção. Então eu acho que fica esse alerta importantíssimo, não é muito mais que um sinal amarelo, é um sinal vermelho que a Simone Biles traz e todos os outros atletas, e sobretudo, o que, que a gente pode fazer, não apenas para ajudá-los nesse momento, mas para ajudá-los a não terem que chegar num momento como esse.